Shalom, Igreja do Deus Vivo, mais uma vez chega até você pela graça de Deus, uma palavra do pastor ao rebanho. E hoje falando sobre comunicação, se comunicar bem uns com os outros, né? Quais são os segredos que o livro de Provérbios ensina para nos comunicarmos bem? Primeira regra, fale de uma maneira que faça com que os outros quererem ouvi-lo. Faça os outros quererem ouvi-lo, né? Provérbios 15:2 diz: a língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila idiotice, né? Para a maioria das pessoas, falar significa apenas dizer qualquer coisa, né? Eu sei falar, olha como eu sei falar, estou falando, né? E não é isso. Elas falam o que pensam ou sentem sem avaliar se o que dizem são coisas válidas ou apropriadas. Então, saber falar não é falar qualquer coisa, mas saber falar é saber se aquilo que você está dizendo é apropriado. Isso que eu estou falando é apropriado? Isso que eu estou falando é válido? Né? Isso é saber falar. Saber falar não é falar qualquer coisa. Quando você quer que a outra pessoa entenda com clareza e aceite algo que você diz, precisa comunicá-lo de uma maneira que torne palatável e prazeroso de aceitar. Homens ou mulheres sábios fazem o possível para falar desse modo. Homens e mulheres sábios fazem o possível para falar de uma maneira com que as pessoas gostem de ouvir aquilo que você está dizendo. Segunda regra, aprenda a se tornar persuasivo, né? Em Provérbios, capítulo 16, versículo 23, está escrito: o coração do sábio torna sua boca sensata. O coração do sábio torna sua boca sensata e faz de seus lábios ferramentas de persuasão, né? A palavra em hebreu que Salomão usa em Provérbios 16, 23 significa literalmente instruir ou guiar atenciosamente. Terceiro, ouça antes de falar. Ouça antes de falar. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Aquele que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. Aquele que responde antes de escutar. Sempre que começamos a responder antes que o outro termine o que tem a dizer, cometemos ao mesmo tempo uma tolice e uma indelicadeza. Então, isso é uma coisa que deve sempre ser observado. Quarto, fale devagar e esteja atento às suas palavras. Fale devagar e esteja atento às suas palavras. Provérbios, capítulo 29, versículo 20 diz: vês um homem precipitado no falar? Vês um homem precipitado no falar? Espera-se mais do insensato do que dele. Espera-se mais do tolo do que dele, né? Então fale devagar. Quinto, nunca diminua o próximo. Em vez disso, levante o moral dele. É fácil dizer coisas nocivas ou cruéis às outras pessoas, seja cara a cara ou pelas costas. Justificamos isso com a desculpa de que todo mundo faz isso. Porém, não há nada de inocente ferir alguém com uma espada. Não há nada de inocente nisso, né? No entanto, é exatamente isso que Salomão diz que fazemos quando golpeamos alguém com palavras. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Homens e mulheres sábios usam palavras para levantar a moral das pessoas e não para derrubá-los. Sexta, pare enquanto está ganhando. Nas muitas palavras não falta quem retém os lábios é sábio. Então, nas muitas palavras não falta ofensa, e quem retém os lábios é sábio. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Sétima, compartilhe uma sabedoria verdadeira. Da boca do justo jorra a sabedoria. Provérbios capítulo 10, versículo 31. 8. Sempre diga a verdade.
Provérbios 10, versículo 18. Os lábios do mentiroso encobrem o ódio. Quem difunde calúnia é insensato. Quem difunde calúnia é insensato. Deus te abençoe e te dê um bom dia.